escalar nesse time aí que a gente está vendo. Lucas Evangelista, já tratamos desse assunto ontem. Pode pintar no Verdão, será? O que a gente trouxe, André Hernan trouxe pra gente, poderia ser uma troca com o Fabinho, que não vem sendo tão utilizado, ou pelo menos não está na lista de prioridades do Abel Ferreira. Mas o Bragantino parece que não quer facilitar muito a vida do Verdão, não. Como é que tá essa história, hein, Hernan? E o jogador quer vir para o Palmeiras? Será que isso pode ter um peso relevante para o futuro dele? Uma notícia muito importante aqui que eu trago de primeira para vocês sobre essa negociação. O que acontece? O jogador, ele tinha uma oferta de renovação do Red Bull Bragantino na mesa. O Bragantino não queria vender o Evangelista. O Fernando Seabra, enfim, a diretoria, Diego Serri, que é o gestor, que é quem cuida do departamento de futebol do Red Bull Bragantino, eles não queriam se desfazer do Lucas Evangelista. Quando chega a proposta do Palmeiras, o Lucas Evangelista meio que balança muito e quer ir para o Palmeiras. Então, hoje, nos bastidores do Red Bull Bragantino, a sensação, o sentimento de comissão técnica, de dirigentes, é que o Lucas Evangelista já está com a cabeça no Palmeiras. Então, assim, vai ser muito difícil segurar o jogador. Então, é uma negociação que hoje já está muito mais no caminho do Red Bull Bragantino pensar em alternativas para fazer uma boa negociação do Palmeiras do que segurar o Lucas Evangelista. Então, assim, vamos tentar fazer um bom negócio e liberar o Lucas Evangelista, porque já há uma percepção no Red Bull Bragantino de que o jogador está com a cabeça nessa negociação. Então, dirigentes do Bragantino, Diego Serri, Júlio César, o ex-goleiro, o próprio Fernando Seabra, com a sua comissão técnica, analisam essa proposta e vão tentar viabilizar com o Palmeiras essa negociação até sexta-feira, que é a data limite da janela, para tentar melhorar pro Red Bull Bragantino, tentar essa oferta melhor para o Red Bull e aí finalizar o negócio. Vai caminhar pelo que eu apurei hoje de manhã. E mais uma vez o jogador tentando ser senhor do seu destino, né, Miri? O desejo do jogador, ele tem que ter um peso, né? Ele é relevante, ele não é só uma mercadoria. Então, talvez o Lucas Evangelista pintando aí, ele realizando seu desejo de jogar no Palmeiras, possa ser bom para ele e para todos os envolvidos também, porque isso é importante. Sim, exato. E eu fico pensando nessa negociação, assim, claro que o cara quer ir, né? Gente, tem uma luz agora. Hoje está complexo. Você está aqui, iluminada sempre, assim, Mili. Sim, uma aura, exato. Então, é claro que o cara vai querer jogar no Palmeiras, né? É uma oportunidade, assim, com o Abel, com um time que é altamente competitivo, né? Pode não estar jogando bem ou não estar jogando como joga em anos recentes, mas é um time ainda altamente competitivo. Como é que o cara não vai querer ir? Cara, tem uma ponta dessa negociação que eu falei aqui outro dia que ainda me intriga, que é o Fabinho ir. Porque o Abel fez uma declaração de amor ao Fabinho, numa coletiva no começo do ano. Ele falou, o Fabinho está aqui desde que eu cheguei. Ele falou essa frase, eu nunca deixei ele ser envolvido em nenhuma negociação. E a gente não, né? O Fabinho é um cara que a gente não vê jogar muito, né? Mas o Abel trata o Palmeiras como um grupo, né? E isso eu acho muito bacana no trabalho do Abel. É um time, ele nunca se cansa de dizer isso. Mas muitos dizem, só que no Palmeiras a gente vê, é um time de iguais, é um time unido, é um time em que todo mundo se ajuda. Então o Fabinho é muito importante para compor esse elenco. Ele falava a mesma coisa do Luan, né? O Luan tinha um trabalho importante nos bastidores, mas no Fabinho eu acho que ele vê potência para ele ser um titular e um jogador que vai ser importante e depois eventualmente vendido. Então, não sei, seria por empréstimo, né? E isso talvez seja mais coerente, porque também tem histórias de jogadores. O Hernanes, por exemplo, no São Paulo, vocês vão lembrar, o Hernanes foi emprestado para o Santo André. Ele subiu para o time titular, ele não encontrou um espaço, foi para o Santo André, virou um meia
foi líder do time e voltou para o São Paulo para ser o Hernanes, né? Então pode ser também. O John Kennedy foi emprestado para a Ferroviária, voltou para ser campeão da Libertadores. Pode ser, mas ainda me intriga que o Abel tenha acabado de dizer isso e o Fabinho esteja envolvido numa negociação. É que o M Martins chegou logo depois, né? Então, acho que tem esse aspecto também. Aí ele passou a ter M Martins e Aníbal Moreno, Richard Rios e Lucas Evangelista se vier. Ele passa a ter 2 5s e 2 8s. E o Fabinho vai, nesse caso, porque ele vai jogar e se desenvolver por empréstimo, para depois voltar. A lógica da negociação é essa. Mas o ponto é que o Hernan disse. É muito parecido com o Bragantino, né, Hernan? Com o que foi o Léo Ortiz no ano passado. O Bragantino não queria negociar o Léo Ortiz de jeito nenhum. Fez o acordo, sentou, conversou, renegociou, falou, não, se tiver proposta da Europa você vai, mas para dentro do Brasil a gente não quer. E o Thiago Escuro, que era o diretor primeiro a não negociar, dizia, não, para reforçar a Liga Brasileira, pode ir para o Clube do Brasil, mas a gente não quer negociar, a gente quer que você fique aqui. Chegou um ponto em que era irremediável. E a direção do Bragantino está entendendo exatamente a mesma coisa. Pode ser irremediável porque o Lucas está dizendo que ele quer ir. E nesse caso o Fabinho vem por empréstimo porque tem a compensação da chegada do M Martins, que está jogando bem como 5. Ele ganhou a posição do Aníbal Moreno. Sim, é verdade. Hernan. E tem uma situação que a Mili está colocando muito bem, da fala do Abel Ferreira na coletiva, nas entrevistas, falando do Fabinho. Mas a gente precisa lembrar também o recente caso do Naves. O Abel falou, não, o Naves vai ter muita oportunidade. Aí ele vai lá e escala o Benedetti. E aí o Naves fica bravo. E o Naves, ele desperta o interesse do Cruzeiro, do Grêmio, que buscam informações. Pô, será que esse jogador está no mercado? Será que esse jogador tá com possibilidade? E o Red Bull Bragantino, nessa observação aí de ter uma melhor oferta, uma melhor possibilidade para liberar o Lucas Evangelista e ter um negócio melhor com o Palmeiras, também não descarta até envolver o Naves nessa parada. Então, assim, o Red Bull Bragantino vai observar também o Naves. Então, não está descartada a possibilidade do Naves também. O que eu acho importante para a gente ter entendimento do que está acontecendo. Pode ser a história do Grêmio eu não sei. Do Bragantino, o Bragantino contratou o Gusmán Rodrigues do Peñarol e ele tem 3 zagueiros disputando posição, abriu mão do Lucas Cunha, que foi para o Sport, porque o Bragantino entendeu que com Pedro Henrique, com Gusmán Rodrigues, tinha 3 zagueiros experientes e 2 da base para disputar a posição. Na sexta-feira, quando o Naves estava... A informação na quinta-feira era a seguinte: o Naves ia jogar, o Naves estava chateado por não ter opção e por isso jogou o Benedetti. Aí na sexta-feira tinha a história de que o Naves tinha proposta do Cruzeiro e do Santos. Eu conversei com a direção do Cruzeiro e com a direção do Santos. As 2 diretorias disseram, não tem proposta. Nós fomos procurados pelos empresários e não tem proposta. Então, até o final de semana, não tinha proposta nem do Santos, nem do Cruzeiro. Embora os representantes do Naves dissessem que tinha. É por isso que eu tenho um pé atrás, para entender o que vai acontecer. Aí o Naves ia jogar domingo e era a despedida dele. Não foi. Não foi despedida até agora. O Naves quer sair. Se o Naves vai sair, a gente vai saber em breve. É bom dar os vários lados dessa história, né? Que ele estava insatisfeito porque não tinha muitas oportunidades com o Abel, isso já é sabido. Então agora essas possibilidades na carreira dele. Vamos para um break na TV rapidinho, a gente segue aqui no YouTube e a gente já volta para falar muito ainda de futebol. Tem São Paulo, tem Corinthians, tem Bahia também, tem Cruzeiro. Não falta assunto aqui no De Primeira. Vou voltar para cá para dar uma acompanhada